Paulo Sérgio foi uma das vozes mais marcantes da música popular brasileira nas décadas de 1960 e 1970, consolidando-se como um dos principais representantes do romantismo intenso que dialogava diretamente com o grande público. Nascido em uma realidade simples e moldado por desafios desde cedo, ele construiu uma trajetória artística que, embora relativamente breve, deixou uma marca profunda na memória afetiva de gerações inteiras. Sejam bem-vindos ao canal Por Trás da Música. Se você gosta desse conteúdo, já deixa seu like e se inscreva no canal. Obrigado! Seu nome de batismo era Paulo Sérgio de Macedo, e ele nasceu em 1944, no estado do Espírito Santo. Ainda jovem, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde buscou oportunidades no cenário musical. Como muitos artistas de sua época, enfrentou dificuldades financeiras e profissionais antes de alcançar o reconhecimento. Trabalhou em empregos diversos, ao mesmo tempo em que cultivava sua paixão pela música, influenciado por estilos que iam desde o bolero até a Jovem Guarda, movimento que estava em plena ascensão no Brasil. O contexto cultural em que Paulo Sérgio emergiu era extremamente fértil. A música brasileira vivia uma fase de pluralidade, com movimentos como a Bossa Nova, a Jovem Guarda e a MPB coexistindo e disputando espaço. Dentro desse cenário, ele encontrou sua identidade ao apostar em canções românticas, de forte apelo emocional, muitas vezes centradas em temas como amor, perda, saudade e desilusão. Seu estilo era direto, sentimental e acessível, características que o aproximaram rapidamente do público. Seu grande avanço na carreira aconteceu no final da década de 1960, quando começou a gravar seus primeiros discos. A partir daí, sua ascensão foi rápida. Canções como Não Creio em Mais Nada tornaram-se enormes sucessos, tocando intensamente nas rádios e consolidando sua imagem como um intérprete capaz de traduzir sentimentos profundos em melodias simples e impactantes. Essa música, em especial, tornou-se um marco em sua carreira, sendo até hoje lembrada como um dos grandes clássicos do romantismo brasileiro. Paulo Sérgio frequentemente foi comparado a outros artistas da época, especialmente aqueles ligados à Jovem Guarda. No entanto, seu estilo tinha particularidades que o diferenciavam. Enquanto alguns de seus contemporâneos exploravam uma estética mais leve e juvenil, ele mergulhava em uma abordagem mais dramática e melancólica. Sua interpretação vocal era carregada de emoção, muitas vezes transmitindo uma sensação de dor e intensidade que ressoava fortemente com o público. Outro aspecto importante de sua carreira foi sua capacidade de comunicação. Paulo Sérgio tinha uma conexão direta com seus ouvintes, especialmente com as camadas populares. Suas letras eram compreensíveis, sem excessos de sofisticação poética, mas ainda assim profundamente expressivas. Ele falava de sentimentos universais de forma honesta, o que ajudou a criar uma identificação imediata com quem o escutava. Ao longo dos anos 1970, ele manteve uma produção consistente, lançando diversos álbuns e acumulando sucessos. Seu repertório era marcado por baladas românticas, frequentemente acompanhadas por arranjos orquestrais que reforçavam o caráter emocional das canções. Essa estética sonora contribuía para a construção de uma atmosfera envolvente, na qual sua voz se destacava como o elemento central. Apesar do sucesso, Paulo Sérgio também enfrentou críticas. Parte da crítica especializada da época via sua música como excessivamente sentimental ou comercial. Esse tipo de julgamento, no entanto, não diminuiu seu impacto junto ao público. Pelo contrário, sua popularidade continuou a crescer, demonstrando que havia uma demanda significativa por esse tipo de expressão artística. Além de cantor, ele também atuava como compositor, participando ativamente da criação de suas músicas. Isso reforçava a autenticidade de seu trabalho,
já que muitas de suas canções refletiam experiências pessoais ou emoções genuínas. Essa dimensão autoral contribuiu para a consistência de sua obra e para a construção de uma identidade artística clara. A vida pessoal de Paulo Sérgio, embora menos documentada do que sua carreira, também foi marcada por desafios. Ele era conhecido por ser uma pessoa reservada, que valorizava a privacidade. Ainda assim, relatos indicam que enfrentou dificuldades emocionais ao longo da vida, algo que possivelmente influenciou o tom melancólico de suas canções. Infelizmente, sua trajetória foi interrompida de forma precoce. Paulo Sérgio faleceu em 1980, aos 36 anos, vítima de problemas de saúde. Sua morte causou grande comoção entre fãs e colegas de profissão, interrompendo uma carreira que ainda tinha potencial para evoluir e se reinventar. A sensação de perda foi intensificada pelo fato de ele estar no auge de sua popularidade. Mesmo com uma carreira relativamente curta, seu legado permaneceu vivo. Suas músicas continuaram a ser tocadas em rádios, regravadas por outros artistas e redescobertas por novas gerações. Ele se tornou uma referência dentro do gênero romântico, sendo lembrado como um dos intérpretes mais autênticos e emocionais de sua época. Ao analisar sua obra, é possível identificar elementos que ajudam a explicar sua longevidade. Em primeiro lugar, a universalidade de seus temas. Amor, dor, saudade e esperança são sentimentos que atravessam gerações, e Paulo Sérgio soube explorá-los de forma direta e eficaz. Em segundo lugar, sua entrega interpretativa. Ele não apenas cantava as músicas, ele as vivia, transmitindo uma intensidade que poucos artistas conseguem alcançar. Outro ponto relevante é sua inserção histórica. Ele fez parte de um momento de transição na música brasileira, no qual o romantismo ganhava novas formas de expressão. Sua contribuição ajudou a consolidar um tipo de música que, embora muitas vezes subestimado pela crítica, teve enorme impacto cultural e comercial. A estética visual e a imagem pública de Paulo Sérgio também desempenharam um papel importante em sua carreira. Ele se apresentava de forma alinhada ao padrão da época, com figurinos elegantes e uma postura que combinava com o conteúdo emocional de suas músicas. Essa coerência entre imagem e repertório reforçava sua identidade artística. Com o passar do tempo, sua obra passou a ser reavaliada sob uma perspectiva mais ampla. Críticos e estudiosos começaram a reconhecer o valor cultural de sua produção, entendendo que sua música representava não apenas um estilo, mas também um contexto social e emocional específico. Ele deu voz a sentimentos que muitas pessoas não conseguiam expressar de outra forma. A influência de Paulo Sérgio pode ser percebida em diversos artistas que vieram depois dele. Cantores que exploram o romantismo intenso, a interpretação emocional e a conexão direta com o público, encontram em sua obra uma referência importante. Mesmo sem uma presença constante na mídia contemporânea, seu impacto continua a reverberar. Além disso, sua música possui um caráter nostálgico que contribui para sua permanência. Para muitos ouvintes, suas canções estão associadas a momentos específicos da vida, criando uma relação afetiva duradoura. Esse tipo de conexão é um dos fatores mais poderosos na construção de um legado artístico. Em termos técnicos, sua voz tinha características marcantes. Ele possuía um timbre expressivo, capaz de transmitir nuances emocionais com clareza. Sua interpretação era dinâmica, variando entre momentos de suavidade e explosões de intensidade, o que tornava suas performances envolventes e memoráveis. Outro aspecto interessante é a forma como ele utilizava os arranjos musicais. As orquestrações presentes em muitas de suas canções não eram meramente decorativas. Elas funcionavam como uma extensão da emoção transmitida pela voz. Cordas, metais e outros elementos eram utilizados para criar uma atmosfera que amplificava o impacto da interpretação. A relação de Paulo Sérgio com o público
também pode ser analisada sob uma perspectiva sociológica. Ele representava uma forma de expressão acessível, que dialogava com as experiências cotidianas de grande parte da população. Em um país marcado por desigualdades, sua música oferecia um espaço de identificação e catarse emocional. Mesmo décadas após sua morte, sua obra continua relevante. Em um cenário musical cada vez mais diversificado e tecnológico, suas canções permanecem como testemunhos de uma forma de fazer música centrada na emoção e na simplicidade. Essa permanência é um indicativo claro de sua importância histórica. Em síntese, Paulo Sérgio foi mais do que um cantor de sucesso. Ele foi um intérprete que conseguiu captar e traduzir sentimentos universais de maneira direta e impactante. Sua trajetória, embora breve, foi intensa e significativa, deixando um legado que ultrapassa o tempo. Sua história é um exemplo de como a música pode servir como um canal poderoso de expressão emocional, conectando pessoas de diferentes origens e gerações. Ao revisitar sua obra, é possível compreender não apenas o artista, mas também o contexto cultural em que ele estava inserido. Assim, Paulo Sérgio permanece como uma figura essencial na história da música brasileira. Um artista cuja voz continua ecoando, carregada de emoção, autenticidade e humanidade. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.